Todos os caminhos, exceto um, são maus para você, pois afastam-se da direção em que sua ação é esperada e requerida. Não seja infiel a Deus, a seus irmãos e a si mesmo, rejeitando um apelo sagrado. Bom, se nós ficarmos na camada superficial desse parágrafo, nós certamente teremos talvez dois tipos de revolta, né? A primeira revolta é a revolta de como assim eu sou livre, mas tenho que ficar servindo a Deus, né? Que tipo de liberdade é essa? Que tipo de liberdade é essa de um caminho só? Né? O segundo tipo de revolta é mais fraco e mais textual, né? O que tem a ver? O cara tá falando primeiro de a ação é requerida, depois ele fala, ó, não seja infiel a Deus, a seus irmãos e a si mesmo, a um apelo sagrado. Parece que ele está falando de várias coisas, e aí parece aquele estereótipo, né, do religioso. Ele está querendo que eu seja bonzinho, né? Então tem que ser bonzinho com Deus, tem que ser bonzinho com meu irmão, e daí tem que ser bonzinho comigo mesmo também, então tá bom, tem que ser bonzinho, né? Bom, eu acho que eu já falei, já comentei essa ideia aqui nos vídeos, mas é uma ideia importantíssima, talvez uma das ideias mais importantes da vida, né? Que é essa ideia que todos os caminhos, exceto um, são maus para você. Beleza, tá, todos os caminhos, exceto um, são maus para você, mas essa ideia de que não vou te dar um spoiler, né? Vou tentar criar um pouquinho mais de suspense. Que tipo de liberdade é essa? Que tipo de liberdade é essa que, assim, você tem um caminho bom para seguir, e aí o outro caminho você vai sofrer no inferno? Que tipo de liberdade é essa? Né? Esse é um argumento bem comum nos ateus, né? E religiões que não acreditam em inferno, etc. Né? Bom, nós não estamos falando do inferno, mas estamos falando desse ponto. Estamos falando do ponto em que só um caminho é bom para você, e pior ainda, a sua liberdade está em seguir esse caminho só. Contraditório, né? Você só tem liberdade se você seguir esse caminho. Qualquer outro dos bilhões, dos infinitos caminhos que existem em sua frente, você não vai estar exercendo a sua liberdade. Você fala aí, peraí, o que é isso? Eu lembro que eu entrei em contato com essa ideia, primeiro, não pela Igreja Católica, mas por Heidegger, né? O Heidegger chegava, quando ele, na sua filosofia, ele chegava a essa conclusão, né? E é claro, Heidegger não mexia com religião, né? Não tem nada a ver com religião. E aí ele chegou a essa conclusão, ora, o homem só tem liberdade, mas ele tem a liberdade para escolher um caminho só, né? E aí eu lembro que no momento eu tinha ficado muito revoltado com essa ideia. Bom, a resposta está no seguinte: existe uma camada profunda do seu ser, uma camada que não é mero, como a gente falava nos outros vídeos, meros pulsos, mero estômago, como dizem as musas, meros testículos, né? Ou seja, existe uma camada tua que vai muito além do animal, que já se decidiu. E essa é a sua decisão verdadeira. É claro que você, como essa junção de animal, psique, né? Ou sei lá o que você quer chamar, e alma, como essa junção de tudo isso, é claro que você pode decidir não ter liberdade. Né? É claro que você pode decidir não seguir a sua própria decisão. Esse é o ponto. E é claro, você tem um livre-arbítrio. Né? Mas você vai ficar frustrado com você mesmo. É esse o ponto. Então existe uma camada profunda tua onde bem do próximo, vontade de Deus e tua vontade, busca da tua felicidade, essas três coisas se encontram. E já não há diferença em o que é a vontade de Deus, o que é o bem do meu próximo e o que é a minha vocação ou o meu desejo.
né? Lembre-se da frase do Disraeli: faça o que te agrada desde que realmente te agrade, ok? E aí, é claro, o parágrafo ele não é nada contraditório, né? Perceba. Todos os caminhos, exceto um, exceto aquela escolha que você já fez, exceto aquilo que realmente você quer, exceto aquilo que realmente você deveria estar fazendo, exceto naquela camada onde dever e vontade se encontram, exceto naquela camada onde escolha e obediência se encontram, exceto naquela camada em que servir a Deus, servir ao próximo e buscar a sua felicidade encontram, né? Todos os outros caminhos, exceto este, são maus para você, pois afastam-se da direção em que sua ação é esperada e requerida, é esperada pelos outros, é esperada e requerida por Deus, mas também é esperada e requerida por você mesmo. Então, mais do que tudo, você está, desapontando a você mesmo, ok? Você não agir na ação, na direção em que a sua ação é esperada e requerida. Não seja infiel a Deus, a seus irmãos e a si mesmo, rejeitando um apelo sagrado. Isso supõe que você vem à vida intelectual com propósitos desinteressados, não por ambição ou tola gloriola. Eu amo essa palavra, gloriola. Gloriola é glorinha, né? Então é uma glória falsa, uma glória vã. E lembre-se, toda vez que se você é resistente, né, essa história de obediência, bom, a gente tem que trabalhar com isso, né? Mas toda vez que você se sentir desconfortável, né, em ouvir isso, buscava gloríola, lembre-se, por que não buscar a gloríola? Porque gloríola é tosco, né? Você não quer isso, né? É simplesmente isso, você quer coisa melhor do que isso. Os guizos da publicidade só tentam os espíritos fúteis. Lembre-se que guizo é aquela esferinha de metal, né, que o bobo da corte tem no chapéu, para fazer aquele barulhinho, né? Os guizos da publicidade só tentam os espíritos fúteis. A ambição, subjugando a verdade eterna, ofende-a. Brincar com as principais questões sobre a vida e a morte, com a misteriosa natureza, com Deus, forjar um destino literário ou filosófico às custas do verdadeiro ou independente do verdadeiro, não é um sacrilégio? Tais objetivos, e sobretudo o primeiro, vamos retomar, né? Brincar com as principais questões sobre a vida e a morte, com a misteriosa natureza, com Deus, forjar um destino literário filosófico às custas do verdadeiro ou independente do verdadeiro, não é um sacrilégio? Tais objetivos, ou seja, forjar isso às custas do verdadeiro, e sobretudo, tais objetivos, sobretudo o primeiro, não sustentam um buscador. Em pouco tempo o esforço murcharia e a vaidade acabaria se contentando com o vazio, desprezando as realidades. Uma questão extremamente importante aqui é o que são as realidades, né? Eu coloquei uma notinha, você pode entender que me veio na cabeça na hora que eu estava lendo, né? A vontade de Deus, a voz do Espírito Santo, a cruz pessoal, a vontade e a verdade própria. Você não gosta de termos religiosos? Por isso que talvez, né? Não conheça, não sei as intenções do Sertiland, mas talvez por isso que ele colocou as realidades, né? Você cria um personagem intelectual, personagem que é esperto, que consegue fazer críticas a todo mundo, né, que está em outro patamar intelectual. E por amor a esse personagem, que é só
uma pessoa de papelão, né? Você só tem a frente por amor a esse personagem, você ignora a realidade. Você ignora que as tuas conclusões elas são provisórias. Você ignora que você conversa com uma tia tua lá, a tia nunca estudou, e ela te dá um banho de intelectualidade, se intelectualidade for entendido como entender a verdade, a realidade. Mas você não pode perder para uma tia velha. Essa tia, pelo amor de Deus, ela nunca leu Sertilange, ela nunca leu Dostoiévski, como que ela pode? E aí, por amor ao seu personagem de papelão, você se afasta da realidade. Você não só ignora a sua tia, mas você diz que o que a sua tia falou é mentira, é tosco, é baixo. E aí você vai criando esse teu mundo cada vez mais alto, mas cada vez mais destituído da realidade. Realidade aqui, a vontade de Deus, a voz do Espírito Santo, que nada mais é do que a voz da verdade. Lembre-se, quando você fala 2 e 2, 2 mais 2 são 4, você está falando a voz do Espírito Santo. E a vontade própria, né? Porque no fundo, você quer fazer o que é certo e você tem amor pela verdade. Esse é um instinto natural nosso, natural no sentido mais profundo possível, né? Nós temos amor pela verdade. Então, quando eu decido preservar o meu intelectual de papelão, porque eu tenho medo que esse intelectual seja diminuído perante uma tia ignorante agora no sentido, sei lá, acadêmico, sentido superficial da palavra, eu estou me afastando de mim mesmo, porque eu mesmo, eu amo a verdade. Eu mesmo, o profundo de mim mesmo, não se importa com essa figura do intelectual de papelão, que queime esse intelectual de papelão. Eu mesmo, no meu profundo, o que eu quero mais é conhecer a verdade.